Olá pessoal, boa noite. Mais uma vez estamos aqui. A gente estava subidinho, né? Mas a pandemia faz com que o pós-pandemia está fazendo com que a gente acelere muito o dia a dia da gente, né? E hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, que vocês já viram nas nossas redes sociais, nos nossos anúncios aí, que nós estamos trazendo um grande evento de liderança assertiva para a nossa cidade de Araxá. E eu gostaria muito de ter aqui conosco hoje pessoas interessadas nessa área de liderança. Pessoas que estão iniciando a liderança agora, pessoas que pensam no futuro ser líderes e aqueles líderes que já estão na caminhada, que estão precisando desaprender para reaprender. Esse é o novo mundo que nós estamos vivendo. O mundo está passando por uma regeneração planetária muito grande e aquelas pessoas que tinham um determinado comportamento antes da pandemia, hoje ele realmente precisa desaprender para aprender. Boa noite, Flávio, seja muito bem-vindo. Loren, seja muito bem-vinda. A nossa convidada, que é a Viviane Guerra, já está por aí. E nós já vamos convidá-la para estar conosco, para a gente poder falar sobre as características da liderança futura, né? O líder do futuro, ele precisa hoje aprender muito, muito, muito as inovações que estão vindo por aí. Viviane, vamos solicitar você. Acho que é melhor você. Já está. Ok. Só você aceitar. Tô. Peraí, eu acho que eu consegui entrar, né? Já entrou. Só Peraí, deixa eu inverter. a imagem, então. Aí. Foi? Legal. Oi. Boa noite. Seja muito bem-vinda. É um prazer receber você aqui no nosso canal. Boa noite, guerreira. Que delícia feliz. estar aqui. Que bom, muito feliz. Oi, Lucas, Maia, boa noite. Seja bem-vindo, Alexandre. Então, Viviane, nós estamos aí muito próximo já do nosso evento, dia 20 e 21, né? Da liderança assertiva aqui em Araxá. É a primeira vez que você conseguiu arrumar uma brecha aí na sua agenda, né? E nós não sabemos quando, viu, gente? Vamos ter essa oportunidade outra vez. É verdade. Viviane Guerra, se apresenta, por favor. Ô, Kátia, em primeiro lugar, né, eu queria agradecer o convite para estar aqui hoje, para a gente poder falar desse assunto tão importante, né, que é o tema liderar, né, liderança de pessoas, liderança de equipes, liderança empresarial. E para mim é uma alegria estar aqui com você, mais ainda, né, essa parceria que a gente estabeleceu para levar o melhor treinamento de liderança do país aí para Araxá. E para mim, assim, é uma grande felicidade. E falar desse tema, Kátia, é muito importante porque, assim, a gente vivencia, né, aqui, você sabe, eu lidero um grupo de empresários, né, e a gente lida o tempo todo com pessoas que estão na liderança, e a gente sabe quais são as dores, né? A gente já lida com os nossos clientes, né, a grande maioria deles, líderes, né? E então é bem delicado mesmo a situação. A gente sabe do desafio que é hoje para uma pessoa assumir uma posição de liderança, para um empresário tomar uma postura de liderança, né? Então, diante disso, torna-se uma missão de cada um de nós aqui compartilhar essa live, né? A gente até pede aqui para vocês, convidados, que vocês compartilhem esse conteúdo aqui, essa live, convidem o máximo de pessoas que vocês puderem, porque o assunto, gente, ele é muito importante, muito relevante para o momento. E aí, contando um pouquinho, já me apresentando, né, Kátia, a seu pedido, eu sou Viviane Guerra e me tornei especialista em liderança, porque eu sempre trabalhei em empresas, né, sempre tive uma vivência corporativa, e sempre acreditei numa liderança
que era uma liderança meio humanizada, né? Eu não sabia dar nome para isso antes, mas eu sempre acreditei assim que alguns valores ali na pessoa do líder eram fundamentais para o jeito dele de liderar, para a forma dele conduzir as equipes e os times. E eu tinha, assim, graças a Deus, eu sempre tive uma boa relação com os colegas de trabalho. Então, eu sempre ouvia, né, muito as pessoas falando, né, dos momentos e desafios que elas viviam com os próprios líderes dentro das empresas. Então, isso se tornou um motivo, né, uma vontade muito grande de querer fazer a diferença. Então, quando eu abri o meu negócio, né, eu fui me especializando, capacitando, até chegar no nível, né, onde eu falava com esse público, com essas pessoas. E hoje, a gente falar de liderança, gente, é muito, muito, muito necessário. É muito urgente, né? Os líderes, eles precisam de muito apoio e as pessoas também precisam que os líderes sejam capazes de dar o apoio que o momento carece, que o momento exige, né? Então, diante disso, Kátia, eu fui me especializando. Hoje eu tenho mais de 12 certificações nessa área de desenvolvimento e liderança, né? E eu sou membro aqui, né, de uma organização internacional de negócios, né? E então eu lido com esse público e os meus clientes, a maioria deles são líderes, né? Estão em posição de liderança. E são mais aí de 7 anos, né, no mercado atuando com esse propósito de fazer diferença na vida dos líderes. Que maravilha, muito bom. E fazer essa transformação na vida dos outros não tem preço, né, Vivi? Maravilhoso. Não tem. Viviane, é importante que o líder tenha propósito, já que você mencionou essa palavra aí. É importante que ele tenha propósito? É muito importante, né, Kátia? A gente, quando assume uma posição de liderança perante o grupo, quando você se torna empresário, né, quando você tem uma equipe, a gente tem que se respaldar muito nesse propósito e entender essas decisões que a gente toma, né, e o motivo dessas decisões, porque isso nos ajuda a ter uma força e uma clareza das nossas ações e dos nossos porquês. A gente vivencia muitos conflitos, né, o líder, ele lida com conflito o tempo todo. E é importante que esse líder, ele saiba o que ele está fazendo, ele tenha consciência, né, do porquê ele faz as coisas. E buscar essa consciência, eu vejo que para muitos é um grande desafio. Então, como é que eu vou liderar se eu não tenho consciência? Se eu não tenho consciência, eu não tenho propósito. Então, fica uma liderança vaga, né? Fica uma liderança sem força, uma liderança sem um propósito muito claro, né? Então, isso acaba sendo um perigo, tanto para o líder, e isso acaba sendo percebido e impactado também pelos liderados, né, pelo time. E aí, o resultado, geralmente, é um desengajamento muito grande, né? É verdade. Viviane, nós estamos, né, aí nessa mudança que o mundo, né, acelerou muito rápido, né? O mundo avançou aí 10 anos em 2. Os especialistas falam que o avanço foi em torno de 20 anos, né? E avançamos em termos tecnológicos. É muita coisa, né? Sim, claro. E assim, o líder, ele não pode ter medo das mudanças, das possíveis mudanças que vêm para ele, né? Como que você está vendo hoje, que eu sei que você, no seu grupo que você lidera hoje, de líderes que lideram, que têm liderados, são mais de 70 empresários, não é isso? Isso. Então, como que você está vendo isso? A gente tem uma história... a gente pôde acompanhar uma mudança numa organização muito grande, né? E essa organização, ela conseguiu transitar aí no período da pandemia de um formato que era sempre presencial e todos os empresários e todas as equipes estavam ali reunidos online num curto espaço de tempo, assim como a gente viu esse movimento dentro da organização.
que é uma organização mundial, a gente viu também, eu vi os meus clientes fazerem esse movimento de adaptação rápida, né? Eles estavam preparados, eles estavam prontos praticamente, né? Quando eu falo pronto, eu falo ninguém está pronto para uma pandemia, né? Chegar assim do jeito que chegou, e a gente não acreditava, né, que poderia ser um impacto tão grande quanto foi na economia do país, aliás, global, né? E então, assim, desafiou todo mundo, e a gente viu muitos líderes aí, né, sentindo o impacto emocional disso tudo, o que dirá, né, em termos financeiros, em termos de negócio aí que muitos até extinguiram, né? Então é muito séria essa questão, né, Kátia, do líder ele se sentir, no mínimo, capaz de se adequar, né, e de ter coragem aí para enfrentar esses momentos de mudança. Então eu vejo muita resistência, né? Determinadas hierarquias, determinadas instituições, determinadas empresas, elas ainda assim ficam muito presas em modelos arcaicos de gestão que não funcionam mais. Já Um modelo tá obsoleto, está ultrapassado, né? Ultrapassado, obsoleto, maneiras de relacionar, maneiras de lidar com o cliente, maneiras de lidar com a equipe, com o time, que já não funciona mais. Então, se torna assim, mais do que urgente essa necessidade do líder estar aberto, né, para transitar no momento que for necessário, se adaptar a uma mudança de forma mais rápida, né? Então, isso se tornou, a gente teve a pandemia que pôs à prova, né, quem realmente estava preparado, e eu digo que essa preparação, ela tem muito a ver com o seu estado emocional, né, e as suas crenças, né, sobre você mesmo como líder, o que você é ou não capaz de fazer. O próprio líder, ele coloca muitas barreiras, às vezes, quando ele não tem o autoconhecimento e ele não consegue ultrapassar essas barreiras e entregar os resultados que, às vezes, a empresa quer, né? Quer que ele exige que ele entregue, né? E hoje, Viviane, mais do que nunca, o líder ele tem que considerar os liderados seus parceiros, né? Exato. E conquistar isso é muito difícil, né? É muito difícil, porque nós ainda, né? Muitas empresas utilizam aquele modelo ainda do quem manda, né? Eu mando e você obedece. Ou seja, Exato. você tem que ir para cumprir, eu não tenho que estar te ouvindo, eu não tenho que estar pegando a sua opinião, às vezes, né, para poder estar interagindo ali naquele momento da empresa. Como Exato. que o líder moderno, ou seja, o líder de hoje, ele vê isso no futuro? Como é que vai ser isso para ele no futuro? Qual a característica principal que ele vai ter que ter, Viviane, para lidar com essa parceria dos seus liderados? Olha, eu falo muito... A gente sempre falou isso, né, Kátia? A gente sempre soube da importância da inteligência emocional, né, para o líder. Porque, primeiro, parte desse princípio, né, de o que eu sou capaz de fazer, o que eu sei sobre mim, o tanto que eu me entendo e me controlo, né? Porque emoções a gente sente, né, inúmeras emoções ao longo de um dia, e se você não sabe responder, considerando todas essas emoções, você acaba não liderando assim, não lidera o time. E aí você, ao invés de criar, né, criar um relacionamento de confiança com o time, se você não tem essa habilidade de construir um vínculo, de construir uma aliança mesmo, né, as coisas não vão funcionar. Eu falo muito nas mentorias, nos programas, sobre conquistar a confiança, né? E você ter a permissão do seu liderado para que você o lidere. Só que como é que faz isso na prática? É o que a grande maioria, assim, a gente vê um grande número de líderes e de pessoas que elas não têm essa habilidade, essa destreza de conseguir criar um relacionamento sadio. Porque aí a gente já entra numa outra questão,
que é o que o momento exige desse líder, né? Esse líder do futuro, que o futuro é agora, na verdade, né? Mas nesse momento, a pandemia, ela deixou muitas pessoas adoecidas, o relacionamento adoecido. Então, a gente vê hoje pessoas com várias síndromes que foram desenvolvidas lá no início da pandemia e isso vem se arrastando. E é um processo para a pessoa se curar disso, né? Tratar todos esses transtornos, ansiedade, né? E vários outros distúrbios psicológicos que acontecem. Então, hoje, essa sensibilidade do líder, ela precisa ser aflorada. Ela precisa ser trabalhada. A gente sempre veio lutando para conscientizar sobre um modelo de liderança mais atual. Só que agora, né, o que a gente pregava aí nos últimos 10 anos, agora, ou se você não faz, você está fadado ao fracasso. Você está selando a sua empresa com carinho de fracasso ali. Sim. Então, esse momento, ele requer muito do líder, né? Essa habilidade de criar essas relações, de construir essa relação de confiança, mas sem a inteligência emocional, ele vai ter muita dificuldade. E a inteligência emocional, hoje, ela é fundamental para lidar com pessoas, né? Que a pessoa precisa, primeiro, lidar com ela para depois lidar com os outros. E assim, o líder, para ter esse domínio que você acabou de dizer e que ele tem que estar mais próximo dos liderados, eu vejo que ele precisa conhecer muito bem quem está no time dele. Sim, sim. Ele precisa estar aberto ao diálogo, ouvir a opinião dos liderados. E não quer dizer que ele precisa ser amigo deles, não, né? Mas ele precisa ter a devida importância daquele ser humano que ele tem ali no time dele. Ele precisa conhecer os seus liderados. Como que você vê isso? Eu vejo isso como uma habilidade que sempre existiu e que se requer mais atenção ainda, né? Porque sempre se exigiu, né? E agora mais ainda. As pessoas, elas estão carentes de atenção e de cuidado. Então, se a gente vem construindo, né, esse raciocínio de, primeiro, o líder, ele constrói, o maior desafio, né, do líder ele é estar motivado para motivar as pessoas. Ele motivar as pessoas sem ele próprio estar motivado, né? Então, já se torna um grande desafio. Mas quando ele se abre, né, para o diálogo, para a conversa, para conhecer, compreender o que acontece do outro lado, o que acontece com a pessoa que está ali no negócio dele, ele abre muito mais do que apenas um espaço para diálogo. Ele está abrindo um espaço de acolhimento. Ele acolhe. Ele acolhe. Ele acolhe. E hoje, o que as pessoas estão precisando, né, é de acolhimento. Hoje tá muito sensível. A gente vem vendo tantas reportagens, matérias, né, mostrando o quanto que as pessoas elas estão agressivas, principalmente em ambientes escolares. Quem está sentindo o efeito não são só os adultos, só os empresários. As crianças também estão refletindo, né, comportamentos negativos dentro do ambiente escolar. Então, a gente vê uma necessidade de lideranças muito mais sensíveis e humanizadas nesse momento. Porque ninguém vai ser produtivo. Ninguém vai entregar resultado. É muito importante. Se não está bem. Colocar na pele do outro, né? A empatia, ela é fundamental. Ela é de fundamental importância, né, Kátia? Essa questão do diálogo, de você saber ouvir, de você conversar, dialogar, ela tem uma importância emocional muito forte, né? E hoje, aí a gente passa por várias outras habilidades que não é só o estar aberto ali para diálogo, né?
lá nos treinamentos, a gente sempre trabalha as questões de comunicação, né? O ouvir é uma delas. A gente tem técnica para ouvir as Sim, pessoas, né? sim. Eu não sei aí nos seus programas. Nos meus programas Sim, aqui, eu acredito que sim, que a gente tem um pensamento bem alinhado, né, sim, bem Kátia? alinhado. A gente ensina as pessoas a ouvir. Existe É diferente técnica de para isso. escutar, né? É diferente. Ouvir é diferente de escutar. Exatamente. E a questão da comunicação também, uma comunicação mais respeitosa, uma comunicação mais limpa, mais clara, uma comunicação com um pouco mais de gentileza. Porque Sim, já está mais todo mundo formação. muito sensibilizado, sensível, né? Com as emoções afloradas, com o Sim. emocional instável, É a humanidade em geral, né, Viviane? o muito, É. né? Viviane, e o líder? Ele precisa ser mais humano do que as pessoas normais? Olha, Kátia, a gente sabe que assim, cada pessoa tem um perfil e existem os diversos perfis, né? Os diversos perfis de liderança. Mas o líder que ele não consegue ter esse olhar para pessoas de forma humanizada, ele não consegue criar e usar de estratégias eficientes para levar o time para resultado, para aumentar engajamento, para fazer as pessoas fazerem o que precisa ser feito. Então, assim, acaba virando um caos essa liderança, né? Acaba virando um caos. Então, o líder, ele precisa ter um olhar especial. Ele precisa ter um olhar especial sobre as pessoas. É muito triste, Kátia, e infelizmente a gente vê muito, né? Muito. Empresários que olham para as pessoas no negócio dele e acham que as pessoas são números. E eles verbalizam isso, eles têm coragem de verbalizar isso. Sim. E só mais um, entrou, daqui a pouco sai, né? É. Vou mandar embora. A fila está andando. Não quer estar aqui, vai embora, vai para outro lugar, né? Então, assim, a gente sabe que cada caso é um caso, mas, assim, os líderes que olham para os colaboradores, olham para o time com esse olhar numérico, né? Você pode ver que ele tem um problema de rotatividade muito grande. Geralmente, as pessoas não ficam no negócio dele, e as que ficam, talvez, ficam por medo, ou criam uma relação de dependência emocional daquele trabalho, É. né? E elas ficam ali adoecidas. Aí começa aquele volume de atestado, muita Sim, falta, né? sim. O Absenteísmo. corpo grita, ele vai adoecer. Ele vai adoecer, Sim. né? Viviane, as habilidades hoje para o líder do futuro enxergar as possibilidades de mudanças comportamentais no mercado, no consumidor, no mundo. Hoje, quais seriam essas habilidades desse líder do futuro? É uma coletânea, né? É um conjunto de habilidades. Então a gente passa aí por várias delas, né? Como o líder saber criar essa relação de confiança, ter uma relação de transparência, isso gera uma força e uma credibilidade muito grande. A questão da inteligência emocional e a forma de você se relacionar. Porque a inteligência emocional não é só você ficar bem com você mesmo, é você também saber, né, entender a dor do outro, as emoções alheias e conduzir a pessoa diante de tudo isso, né? Sim, Então, saber responder saber a forma correta de fazer uma crítica, de fazer um elogio, e aí a gente volta numa competência base para todos os líderes, que é a habilidade de dar feedbacks. E a gente sabe que 92%, Kátia, nós temos pesquisas que são publicadas aí por grandes sim. institutos, consultorias, né? E eles falam que 92% dos líderes não sabem dar feedback. Ou não sabem, né? Eles não sabem e quando ou não dão ou não sabem. Tem Ou as às duas coisas. vezes dá muito errado, né? Às vezes é dando É, feedback no meio de todo mundo. e Se aí é assim, positivo, no meio de todo mundo. Agora, se é negativo, não, né?
Não, não. E não é só a questão do feedback positivo e negativo, porque o que a gente quer com feedback? A gente quer promover mudanças de comportamento, né? Então, aí que vem mais uma habilidade que o líder precisa desenvolver com urgência, né? E que a gente tanto ensina nos nossos programas, né? No programa que a gente está levando para Araxá. Como que eu faço para amadurecer a minha equipe? Como que eu faço para ajudar o meu time a ser mais produtivo, a ser mais competente? Então, é o líder que desenvolve novos líderes. Sim. É o líder que Ele é desenvolve pessoas. responsável, né, Viviane? Ele é responsável pelo sucesso dos seus liderados. Esse é o papel do líder também, Exatamente. né? Exatamente. Então, assim, tem essa questão do feedback também, que é muito triste a gente ver a forma como as pessoas dão Nossa. feedbacks assim umas para as outras, né? E até mesmo dentro da própria equipe ali, na forma de se comunicar, a gente está dando e recebendo feedback o tempo todo para as pessoas, né? E em casa a gente faz muito isso, né? Com os filhos, até mesmo com os amigos, né? Então, às vezes, alguns feedbacks, eles saem de uma maneira tão torta que ao invés de resolver um conflito, cria outro, Cria outro conflito. né? Verdade. Então, essa questão Viviane, do feedback é muito importante. e isso aí é uma habilidade que precisa ser muito lapidada, a gente vê, né, no papel da liderança. A gente vê muito isso. Agora, outra coisa, Viviane, que eu vejo que mudou muito as regras pós-pandemia para o papel do líder. E você, com essa sua experiência aí de liderar 70 líderes, hoje, com certeza, você já deve estar com isso tudo assim muito claro já dentro desse processo, né? Desse programa todo aí que vocês estão já colocando em prática, né? E é o que nós estamos trazendo para Araxá também. Exatamente. Eu falo que assim, esse programa que a gente está levando para Araxá, né, Kátia, é um programa muito especial. Primeiro porque, assim, quando eu fui buscar o que tinha de melhor no mercado, eu busquei o que já funcionava dentro de grandes empresas, de grandes multinacionais. Sim. E além de saber que isso está super validado no mercado, né, que essas técnicas, essas práticas são usadas por essas grandes empresas, me fez acreditar mais ainda no tanto que os pequenos negócios precisam disso, os grandes negócios precisam disso, né? Os líderes em casa precisam disso. Então, eu fiz questão de somar o que eu tinha de experiência, o que eu via de necessidade, né, e o que se aplicava, né, dentro das grandes empresas. Eu me lembro uma vez que eu estava com uma turma, em andamento, né, nesse programa, e eu recebi a ligação de um executivo, né, de uma grande empresa, e recebi a ligação dele e ele estava me relatando a situação, né? Como que ele estava, por que ele estava precisando de ajuda naquele momento, porque ou ele mudava ou ele seria demitido, né? Então, a gente foi trabalhar com ele com base na estrutura de feedback aplicado dentro da empresa. E essas habilidades eram muito importantes ali para o crescimento dele, da carreira dele e tudo, né? Então a gente logo começou o trabalho. Mas eu fiquei muito feliz, assim, eu achei muita coincidência, porque justamente naquele dia ali, a gente estava falando sobre o desenvolvimento das habilidades, o desenvolvimento das pessoas dentro do negócio e o feedback. Então, eu ensino uma forma de feedback que não é teoria. Que não é teoria. É colocar em prática, A, já é con- vivenciando é o ali. que tá. Exato, é o que está acontecendo. É o que está É, acontecendo. E às também é. vezes, por falta mesmo de uma mentalidade humanizada, ou de uma mentalidade estratégica, né? Ou de técnica mesmo, né, Kátia? A gente vê que às vezes o líder não consegue, né, manter aquele talento dentro do negócio dele. E às vezes é uma pessoa tão valiosa que ela só precisava ali, né, de um pequeno ajuste
Talvez ela precisava de um líder com um pouquinho mais de habilidade sobre Verdade. desenvolver É isso pessoas. mesmo. É. E aquele Viviane, talento estaria dentro do negócio, né? é, o líder, eu vejo que, não só o líder, mas eu vejo que as pessoas precisam ser mais curiosas, né? E o líder, ele precisa estar de olho nas tendências do exterior, o que está acontecendo nas empresas que são os maiores concorrentes dele. O que está acontecendo lá? O que eu posso aprender? Né? O que está fora do país? O que está acontecendo lá que eu posso trazer e aplicar aqui? Como que você vê essa parte do ser curioso? O ser curioso faz a gente descobrir novas saídas, novas soluções, né? E trazer inovação, né, Kátia? E é nesse momento de curiosidade que a gente aprende muito, né? A gente aprende muito quando a gente se torna curioso. E eu vejo a curiosidade como uma grande característica, sabe? Porque quando você é curioso, você vai atrás de conhecimento, você Sim. vai atrás de entendimento, né? Você vai atrás de melhores práticas, né? E o que nós estamos fazendo aí, Araxá, falando nisso, né? Levando as melhores práticas, Sim, encurtando o caminho sim, desses líderes, né? Que olha só, sim. essa questão da curiosidade, ela leva o líder a aprender. Ele precisa aprender para ele se adaptar. A gente falou da importância, né, de Claro. estar aberto às circunstâncias ali, às mudanças e conseguir se adaptar. E aí, quando você parte em busca de conhecimentos, você parte em busca de melhores práticas, você vai se edificando e se tornando cada vez mais forte para situações que possam vir a acontecer. Então, eu falo que assim, a curiosidade ela se torna um gatilho para colocar o líder em movimento, Verdade. né? Então, Verdade. aquele líder que não tem curiosidade, a vida inteira eu toquei meu negócio desse jeito, a vida inteira eu mandei, desmandei aqui na empresa, e é por isso que essa empresa está de porta aberta. Vai lá e olhe os números da empresa, porque esse gestor que ele lidera dessa forma, esse empresário que ele pensa isso, quando a gente olha para os números da empresa, ele não vê a cor do dinheiro no final, A vida né? inteira tem o mesmo resultado. Você tá aí, você é especialista em finanças, né, também. Você olha muito bem para números, né, Kátia? Sim. Então a gente sabe que a falta de habilidade de um líder conduzindo o negócio acaba, acaba impactando E muito. os números da Muito. gestão dele, do negócio dele. É. Aí ele não para de contratar gente, ele tem que ficar pagando, né? Porque o cara tirou atestado, ele tem que contratar outro e gasta processo seletivo. E aí, né, ele mantém pessoas improdutivas dentro do negócio dele. Aí ele acha que, né? Não, eu preciso de mais gente, e vai contratando, inchando, inflando, né, a empresa. É. E não é assim. E só sobrecarregar na folha de pagamento no final do mês. E não é assim Exato. que resolve o problema. Não, e pior ainda é quando a pessoa sai e ainda vem com um processo contra a empresa. E aí eu tenho um grande amigo, parceiro advogado do nosso grupo de negócios, né? E ele fala muito bem disso, que a maioria das causas trabalhistas, quando você vai ver o que aconteceu, se o líder tivesse tido uma postura diferente, muita coisa ali já tinha sido resolvida, sabe? Com certeza. Né? Viviane, esse projeto nosso aí de trazer, né, a liderança assertiva para Araxá, eu acredito muito que nós vamos atingir as pessoas que têm vontade de estar na liderança, ocupando esse cargo. Nós vamos atingir também aquelas pessoas que estão iniciando na carreira, né, que já tiveram a oportunidade, já tiveram a promoção, mas ainda estão perdidos, e atinge também aquelas pessoas que estão precisando da reciclagem, precisando Isso. reaprender muita coisa, né? Fala um pouco Muita mais sobre coisa. isso para nós.
Claro, eu falo que esse programa ele tem uma linguagem universal, sabe, Kátia? Porque é bem isso, a gente prepara, qualifica quem precisa e recicla aquele líder para que ele tenha comportamentos ali mais coerentes com o momento, né? E que ele tenha acesso às estratégias que as grandes empresas usam e que tem funcionado nas grandes empresas. E então, assim, a gente consegue tanto ajudar quem já tem experiência e ajudar principalmente quem está perdido aí, acabou de assumir um cargo de liderança, a empresa cresceu e ele não sabe o que fazer com o time, né? Então, é exatamente para isso que a gente está levando esse treinamento. Eu tenho um caso muito interessante de um cliente meu aqui, né? Ele não fez o treinamento, mas o trabalho que eu fiz com ele foram usando as técnicas do treinamento, Kátia. E a empresa dele dobrou de tamanho na pandemia. O negócio dele acabou sendo privilegiado, né, com a questão da pandemia. A equipe dele dobrou de tamanho. Ele falou assim, olha, Vivi, eu demiti boa parte, eu tô com um time novo, mas um negócio com tamanho dobrado e minha equipe tem um dobro de pessoas, né, que eu tinha antes. E agora? E agora? E agora? Agora eu não posso errar de novo. Agora eu não posso errar de novo. E aí a gente trabalhou as técnicas, né? Fui desenvolvendo ele, fui conduzindo ele para que ele conduzisse o time e funcionou super bem, Kátia. O negócio dele prosperou, continuou crescendo. Ele achei até muito forte uma palavra dele, assim, uma frase dele, né? Ele falou assim: olha, Viviane, há muito tempo eu não acreditava que era possível o meu negócio continuar crescendo. Hoje eu acredito que o meu negócio pode manter em franco crescimento. Ele já não tem medo mais. É. Um bom líder, Viviane, ele tem consciência de o quanto a crença dele, o comportamento dele do dia a dia impacta no resultado da equipe dele, né? Da vida dele, né, Kátia? Total, total. Da vida dele. E assim, quando o líder não tem consciência disso, você acredita que existe engajamento da equipe? Aí depende da qualidade das crenças e dos pensamentos dele, né? E então por isso que a gente precisa trabalhar bastante essa parte de consciência, de conhecimento e estratégia, porque o que ele acredita às vezes pode ser favorável, mas que a gente vê a grande necessidade é que essa própria crença dele, né, sobre como devo conduzir o meu time, como devo atuar com as pessoas, como devo resolver um conflito. E ele não entende que essas crenças, essa forma que ele acredita, né, de se fazer as coisas já não funciona mais. Então a gente precisa criar novas crenças, né, criar novos comportamentos e desenvolver novas habilidades nesse líder para que ele consiga, né, transitar aí na liderança, né, com as características que o momento exige. Se ele não fizer, não vai. A primeira coisa, Viviane, é ele conscientizar dessa necessidade, né? Exato. A gente fica muito assim, vamos participar do treinamento, vamos participar. E às vezes assim, a pessoa pode até ter a percepção assim, pô, mas né, tá insistindo tanto, mas por que a gente insiste tanto? Por que a gente vem aqui falar sobre isso? Por que a gente enche nosso canal aí de redes sociais com conteúdo? Porque a gente sabe o que o mercado precisa, a gente sabe qual é a carência das pessoas e a gente tem um conhecimento que funciona. E a gente quer fazer a diferença, né, Kátia? É verdade. E a gente vai visitar alguma empresa, a gente ouve falar de alguma empresa e a gente aborda aquele empresário e fala, olha, nós estamos trazendo, é necessidade, isso vai ser muito bacana para a sua empresa, mas eu não estou precisando. Aí você vai conversar com o time dele. Ainda existe, né? Aquela que ele acha que está a fórmula pronta, né? Ele está pronto, sempre. E com essa mudança que teve, né? No mundo, em geral, se as pessoas não desaprender para aprender novamente o caminho certo, eles vão pagar um preço muito alto, né, Viviane?
vão pagar um preço muito alto. Eu tenho uma frase que eu falo, né? Até falo muito isso dentro do treinamento. Quem participou dos meus treinamentos aí sabe bem disso. O líder que ele acha que não tem nada para mudar, a primeira coisa que ele precisa mudar é a arrogância. É o interno, tá ali dentro. Né? Então, coloca a arrogância no topo da lista como o primeiro item que você precisa para mudar. A gente tem que mudar o tempo todo. Nós não somos perfeitos, ninguém está pronto. Não, Ninguém acerta Mário 100% do Sérgio, tempo. como diz Mário Sérgio Cortella, né? Nós não nascemos pronto. O que está pronto é a cadeira, é o sapato, é o computador, né? E esses estão prontos e não vão mudar. Mas nós estamos na nossa melhor versão todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Viviane, falando tanto em liderança, em quem você espelha com um líder assim fantástico para você? Olha, essa pergunta ela é muito complexa, né? Tem várias figuras assim que acabam sendo bem representativas para a gente na questão da liderança, mas eu me espelho muito, eu falo dele, falo do nome dele, espero um dia ter a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Uma figura que eu descobri, né, através da minha curiosidade, né, através da minha busca por conhecimento. Eu assisti uma palestra dele, um talk show que ele participou, e tudo que eu acreditei sobre liderança até então, né, eu vi ele executando na prática. E aí a palestra dele me chamou bastante atenção e eu fui mergulhar nesse universo dele, né? Investigar que estilo de gestão é esse, que práticas ele usa, como é que é ele no dia a dia. E ali eu vi tudo que eu acreditava, sabe, Kátia? Essa pessoa chama Márcio Fernandes, que Olha, ele foi reconhecido, né, pelas mídias nacionais aí por várias vezes consecutivas como o líder mais admirado do Brasil. olha que legal, muito Então, bacana. eu falo para quando alguém me pergunta, me faz essa pergunta, talvez muitas pessoas não sabem quem é ele, Sim. mas ele é uma pessoa que me inspira pela trajetória de vida dele, de carreira, que ele começou de baixo e ele conta a história dele, né? A importância das pessoas que conduziram ele, foram líderes dele, ele se deixou ser conduzido, né, para ele se tornar, né, o presidente de uma grande empresa. Então, quando eu vi o case dele liderando 4.000 pessoas e com 99% de engajamento, Nossa, show. eu precisei entender o que esse cara fazia. Mas eu também vou querer entender esse cara agora, vou pesquisar ele. Agora eu Né? vou saber quem é o Márcio Fernandes. Porque Exato. eu não tinha ouvido falar sobre ele ainda. E mais do que isso, eu juntei, porque eu tenho conhecimento teórico, né? Ele conta de ideias, estratégias que ele usou e tudo. E a parte técnica, o que está por trás, foram coisas que eu trouxe para os meus programas. Porque quando eu vi tudo, a forma dele liderar, a gente com conhecimento, né, Kátia, você vai percebendo, ele não fala disso, mas ele talvez tenha consciência, ele tenha o conhecimento e ele emprega esse conhecimento no tipo de liderança dele, no tipo de gestão dele. Então, talvez ele tenha essa consciência, acredito que ele tenha, porque é um cara muito estudado. Então, assim, eu eu tornei aquilo como missão, sabe? Aquele momento eu falei, gente, é isso que eu quero ensinar para as pessoas. É essa crença que eu sempre tive. Eu sempre quis ter líderes assim. Alguns eu tive parcial, né? E alguns foram lideranças desastrosas, assim, que mais afundaram minha carreira do que me projetaram. Tive líderes que me projetaram. Então, eu falei assim, se um dia eu estiver numa posição de liderança, eu quero fazer assim. E aí, com isso, vendo, não era a Viviane que estava falando, era uma pessoa com anos de experiência, né, liderando uma grande empresa.
E aí eu falei assim, é ele que está falando. E Show, como muito que ele legal. fez o negócio crescer, como ele fez as pessoas se engajarem e ele não demitiu ninguém num período de crise. Que show, muito E é bom. isso que a gente vem ensinar para esse povo. É muito importante, técnicas, habilidades e a chamada de consciência, né? Porque tem que tomar consciência mesmo, não tem jeito, É um ganho né? de consciência. É. Vivi, podemos abrir 3, 4 minutinhos aí para pergunta? Vamos saber se o pessoal quer falar Claro, alguma coisa. claro, pode liberar aí. Vai ser um prazer poder responder aqui os comentários, as perguntas. Eu vi que teve bastante gente aqui Isto. da nossa organização, né? E bom, passaram muitas pessoas, né? Estamos aí ainda com muitas pessoas aí. Pessoal, então, vocês quiserem fazer alguma pergunta para a Viviane, vamos Agora é a hora. avançar agora, porque agora é a hora, né? Exatamente. Viviane, eu tenho mais uma pergunta para você. Pergunte. O que vai perder quem não participar do treinamento do dia 20 e 21? Uau! Vai perder muita coisa boa. Olha, Kátia, eu falo que assim, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida em tudo que você fizer, você precisa estar dentro desse treinamento. Eu falo que liderança, ela é para a vida, carreira e negócios. O foco do nosso treinamento, embora ele é direcionado para pessoas que estão em posição de liderança, né, pessoas que têm equipes, é um treinamento que ele traz um desenvolvimento pessoal muito grande, muito grande. E ele é diferente da dinâmica que talvez, né, Araxá esteja acostumada a ver, né, que são, a gente sabe que essa região atrai muitos treinadores, assim, e esses treinadores, eles usam técnicas, práticas excelentes, extraordinárias, recomendo para todo mundo. Mas a gente precisa aprender determinadas coisas que esses treinamentos não ensinam, coisas que você no seu negócio, você vai aplicar no seu negócio. Temos uma Isso. perguntinha aqui, ó. Uma pergunta da Jéssica, né? Ela quer saber Opa. se esse treinamento serve para mãe que empreende em casa, que está empreendendo em casa. Jéssica, sim, por dois motivos. Primeiro, por você. Aliás, por três, eu diria. Primeiro, por você. Para você se tornar uma empreendedora melhor, para você se tornar uma empresária com mais habilidades e competências para o seu negócio prosperar. É muito complexo e é mais difícil quando você começa a liderar pessoas e seja uma pessoa a mais no seu negócio. É muito mais difícil você deixar para desenvolver isso quando o problema já está batendo na sua porta. Ou a solução, né? Quando você já está com uma pessoa no seu time, uma, duas, três pessoas no seu time, e aí você ainda vai se desenvolver como líder. Então, assim, acaba sendo bem mais difícil. Então, a minha orientação para você é participe desse treinamento. O desenvolvimento pessoal que você vai ter para empreender com muito mais segurança, embora empreendedorismo não seja o foco, mas o foco é no indivíduo. E você vai se desenvolver muito. Segundo motivo para você fazer, seu negócio vai crescer, prosperar e você vai precisar desse conhecimento. E o terceiro motivo, você é mamãe, né? Ela é mamãe, não é que ela escreveu É aí? Ou mamãe, é não? mamãe, é É uma mamãe. mamãe. A Você é liderança. uma líder. Você é uma líder dentro da sua casa. E você precisa aprender técnicas de liderança para liderar na tua vida, para liderar na vida da sua família, tá bom? Então vem de coração aberto que você vai ser muito feliz. No final do treinamento você vai me contar se valeu a pena ou não. Show, maravilhoso. Viviane, estamos aí nos minutinhos finais, né? E essa pergunta foi justamente para concluir, né, tudo aquilo de benéfico que nós estamos trazendo aí no dia 20 e 21 para nossa Araxá. É com um grande orgulho que nós estamos aqui de braços abertos para te receber, tá? E que venha, mas venha
com muita energia, viu? Estou indo com um sentimento de felicidade muito grande, Kátia, de poder contribuir. É uma cidade muito gostosa, que mora no meu coração. Adoro passear em Araxá, né? Araxá faz parte da minha trajetória também como profissional de desenvolvimento humano, né? Então, vivenciei muitas coisas aí em Araxá. Inclusive, eu tenho clientes em Araxá, né? A gente tem a Amanda da KNN, a gente tem o Léo lá da Oficina da Imagem. São pessoas que já passaram pelo programa, né? Validam super bem o programa. E, inclusive, eu tenho fotos aí que eu fiz, né, em Araxá. E com o maior carinho, o Léo me atendeu aí, me recebeu com o time dele. Então, eu gosto muito dessa cidade, tenho um carinho muito grande. E eu fico mais feliz de estar levando, né, esse conhecimento todo, né, e levando todo esse know-how, essa expertise, para que Uberaba também, né? Mas tem pessoas de Uberaba indo para Araxá fazer o treinamento, né? E Mas ótimo, né? que essas pessoas elas possam iluminar a vida de outras pessoas no negócio delas e na vida delas, né? Então, é só prosperidade que a gente está levando para Araxá. Maravilha, muito bom. Então, gente, vocês estão vendo, ó, o pessoal de Uberaba, ela não tem agenda, não vai ter data para treinamento em Uberaba, o pessoal está vindo para cá. Agora, o pessoal que está aqui não pode perder. Então, você que está nessa live, divulga esse treinamento que está nas nossas redes sociais aí. E eu tenho um convite para vocês. No dia 11/8, nós vamos fazer uma aula, né? Uma aula ao vivo, Exato. né, Viviane? Vamos Então, fazer uma aula fechada, né? De sala fechada. Na bio tenho a inscrição, né? Tem o link para você fazer a inscrição e participar do grupo, onde nós vamos dar maiores informações sobre essa aula que vai acontecer aí, tá bom? Olha, a Poliana quer saber como vai ser o horário do curso. Pode responder. Poliana, vamos lá. O curso começa, a gente vai fazer ele no formato de imersão, até por questão de disponibilidade de tempo, de agenda, né? E a gente sente que as pessoas estão carentes desse movimento presencial. Então, o curso vai acontecer no Hotel Dona Beija e vai começar às 9 horas. A gente começa e vai até às 18 horas no sábado e no domingo. A gente vai ter intervalo para almoço, então, né, quem precisar, né, dar uma corrida em casa, né, tá tudo tranquilo. A gente vai acolher vocês lá no hotel. E então, das 9 da manhã às 18 horas ali é a nossa previsão, né? E tudo depende, eu falo, Kátia, que cada turma que a gente treina, ela tem uma característica, né? Então, a nossa previsão é que a gente encerre às 18. Mas eu já tive situações assim que as pessoas estavam tão ali envolvidas, né, e interagindo muito no treinamento, querendo entender mais, querendo saber mais, estava numa energia tão boa, estávamos tão conectados, e a gente acaba estendendo um pouquinho de acordo com as necessidades ali do grupo, né? Sim. Então, a nossa previsão é 18 horas, mas vai ser um prazer aí se a gente poder ficar também uns minutinhos a mais ali para estar estreitando esse vínculo, esse relacionamento com vocês. Mas, claro, igual você disse, uns minutinhos a mais, não é passar a noite, né? Tem treinamentos que a gente faz que a gente passa dia e noite, né, Vivi? Vivi, eu quero te agradecer pela sua presença, agradecer cada um, né, que está conosco aqui nessa live, agradecer o tempo de vocês disponibilizado aí. Não deixe de clicar no link lá na bio, para estar no grupo do WhatsApp, para ter mais informações. Segunda-feira nós temos outra live, né, Viviane? Isso. Segunda-feira nós temos outra live. E estamos à disposição. Quem tiver dúvida aí sobre o treinamento, só mandar um WhatsApp para a gente, ou um direct, tá? A gente tem resposta imediata. Tá bom? Exatamente. Vivi, suas considerações finais? Kátia, assim, o que eu quero deixar de mensagem aqui é que o líder, ele faz a diferença na vida das pessoas, ele impacta positivamente a vida dos liderados, ele impacta a sociedade onde ele está inserido.
e a gente sabe que isso tem um poder universal. Então, é muito bonito o treinamento, gente. A gente consegue fazer muita transformação na nossa vida e na vida das pessoas. Então, eu desejo que você realmente esteja dentro, você que está aí nos ouvindo, né? Esteja dentro dessa turma, esteja conosco, para a gente poder impactar, né, esse mundo, esse universo positivamente, transformando vidas e pessoas. Então, muito obrigada mais uma vez, Viviane. Uma boa noite, bom descanso, viu? Gratidão a cada um e a cada uma que passou por aí. Muito obrigada. Beijo. Beijo, pessoal. Obrigada a você, Kátia. Boa noite, pessoal. Deus, Tchau, boa tchau. noite.